Depois de 3 partidas como visitante. O Barba Domingues chegou a dizer em uma das entrevistas recentes que ele nunca tinha visto isso. Mas porque são competições diferentes, né? O calendário às vezes acontece essas coisas. O Galo jogou pela Copa do Brasil contra o Juventude, depois Campeonato Brasileiro contra o Remo e teve Copa Sul-Americana por último diante do Bragantino. São 3 jogos seguidos fora de casa e depois de 15 dias o Atlético está de volta à sua casa Arena MRV neste domingo. A última vez do Galo na Arena foi no dia 1º de agosto, quando enfrentou o Juventude, naquele empate sem gols pela Copa do Brasil. O Galo, inclusive, precisa voltar a vencer na sua casa, principalmente se tratando de Campeonato Brasileiro. Teve o duelo contra o Bahia, que foi antes desse jogo contra o Juventude, né, da Copa do Brasil. Pelo Brasileirão contra o Bahia, o Galo também ficou no empate. E precisa somar pontos no Brasileirão, já que empatou também com o Remo na última rodada. Detalhe é que o Grêmio não joga, né? Copa Sul-Americana, nem Libertadores, não jogou no meio de semana e não joga no próximo meio de semana. Diferente do Galo, e por isso que o Atlético a gente vai deixar algumas dúvidas. O Natanael mesmo, o jogo anterior o Preciado entrou, o Preciado vem jogando bem. Pode ser uma mudança, a zaga não tem muito o que fazer, né? A zaga vai ser o Juan e o Vitor Hugo, até pela escassez de jogadores disponíveis neste momento com a lesão do Lianco. Na esquerda o Renan Lodge deve jogar porque ele não atuou contra o Remo, vocês vão se lembrar, ele estava suspenso. E aí a tendência é que jogue o Renan Lodge. No meio campo ele tem algumas alternativas. Ele pode manter o Alan Franco, normalmente joga todas, não é um jogador que fica fora. E aí o Maicon, pode dar uma seguradinha ali no Maicon. Ele tem o Tomás Pérez, né, que já não vem jogando algumas partidas. Pode ser uma alternativa, jogar Tomás Pérez e Maicon. Eles fizeram a dupla ali no início, né, no pós-Copa. E aí tem algumas situações. O Bernard foi titular lá contra o Remo, dá uma seguradinha no Bernard, ou mantém porque é um jogador importante ali junto com o Vitor Hugo. No jogo anterior, segurou o Vitor Hugo. Pode ser que dessa vez ele faça o contrário. Lá na frente, Coelho e o Cassierra. Eu acho que o Reinier fez 2 jogos. Eu tô postando o Cassierra para amanhã, viu, Pedro? Ele fez 2 jogos, o Reinier, fora de casa. E normalmente em jogos em casa ele utilizava mais o Cassierra. Quando fez opções, né, e não só agora pelo Reinier, mas lá atrás também, eu vou me lembrar do jogo contra o Vitória. Fora de casa ele escalou, o Barba Domingues escalou o Reinier. E agora pode ser que o Cassierra tenha mais uma chance de mostrar serviço aí e de quebrar essa escrita, esse jejum de gols no Atlético nos últimos jogos, Pedro. O que o Grêmio pode oferecer de perigo em relação ao jogo de amanhã? Como é que vocês imaginam a postura do Grêmio? Começando por você, Nath. Ô Pedro, eu acho assim, a questão física, né? Então a gente espera um Grêmio mais inteiro no jogo, porque não jogou no meio de semana, teve a semana inteira para trabalhar, então um Grêmio disputando bastante, tentando ganhar essa bola no meio campo, tentando ficar com esse rebote, né? Impondo ali um jogo mais físico ao Atlético, até porque a gente sabe que o Galo na Arena MRV costuma ter que ficar com a bola, ter que assumir um protagonismo e tem tido dificuldades para fazer isso, então talvez o Grêmio também de olho nisso, né? Pode tentar jogar um pouquinho mais no contra-ataque, um pouquinho mais fechado. Eu acompanhei um amistoso aqui em Brasília do Grêmio contra o Cruzeiro e teve uma coisa que me chamou a atenção naquela partida e que depois eu vi o Grêmio repetir até no jogo contra o Mirassol na classificação na Copa do Brasil, que é um Grêmio que por vezes força um pouco mais ali a marcação com uma linha mais alta, para já tentar recuperar essa bola já no campo de ataque, porque não é um time que também tem muita capacidade de ficar com alta posse, de ficar girando bola de um lado para o outro. Então, esse Grêmio do Luiz Castro, por vezes, ele tenta ser um time mais objetivo, já roubar essa bola mais na frente e já avançar em velocidade. Então, acho que pode ser algo também que o Atlético tem que tomar cuidado e tomar cuidado com o Carlos Vinícius, né? Porque não vive o seu melhor momento com a camisa do Grêmio, já teve outros períodos em que ele estava com o pezinho mais calibrado, numa fase mais artilheira, mas ainda assim é sempre um cara muito perigoso, né? Os jogadores mais perigosos do Grêmio é o olho no Pavon também, né, cara? Com a bola parada. Ele tava jogando de lateral, agora com a linha de mais 3, adiantado, tem jogado mais adiantado, tá com uma bola parada forte, tá confiante. Então, tem que tomar cuidado com esses aspectos, né? Jogador confiante, ele costuma fazer diferença. O Vilhaçante, desde que voltou de lesão, tá bem distante de ser aquele que chamou atenção, né? De outros clubes, inclusive, mas o Grêmio é um bom time. Teve muita dificuldade na volta da Copa, mas já vem de uma boa sequência, né?
de 3 jogos sem perder, vem de 2 vitórias, classificação na Copa do Brasil. Então tem que tomar o cuidado, como qualquer outra equipe grande que você vai enfrentar. Mas eu acho que o principal foco do Galo, Pedro, tem que ser o Campeonato Brasileiro. Não adianta, já poupou contra o Remo e não deu certo. Pode ter dado certo na Sul-Americana, no jogo contra o Bragantino, isso eu não tenho dúvida. Mas lá o Atlético deixou pelo caminho mais 2 pontos contra uma das piores equipes do campeonato. São 4 pontos que ficaram pelo caminho contra o Remo. E aí você tem que recuperar contra equipes mais fortes, contra equipes maiores, e o Atlético precisa vencer em casa. É escolher. O Atlético tem uma escolha a ser feita. Tentar ficar a 1 ponto da zona de classificação da Libertadores ou correr o risco de ficar a 4 pontos da zona do rebaixamento, porque pode acontecer a depender do que rolar na rodada. Então a escolha tem que ser ficar a poucos pontos da zona de Libertadores e para isso mandar a campo o que tiver de melhor. O Alexander teve 6 jogos pós-Copa do Mundo. Ele não sai do banco contra o Bahia. Ele entra aos 89 minutos contra o Palmeiras, não sai do banco contra o Juventude na ida e na volta, não sai do banco contra o Remo e também não sai do banco contra o Bragantino. Ou seja, tivemos aí, gente, 5 jogos após a Copa do Mundo. O Alexander Tivemos aí 6 jogos após a Copa do Mundo. Destes 6, em 5 ele não sai do banco e em 1 ele entra aos 89. Gente, o Alexander, depois da Copa do Mundo, ele tem 6 minutos em campo. E aí, gente, a gente vai apurando as coisas e quem me acompanha aqui no canal sabe muito bem o que eu vou falar aqui, não é novidade. O Alexander tem essa questão aí, né? Fora do campo, tem outras situações aí e tal. Então, assim... quando o Barba vem na coletiva e fala que o jogador tem que mostrar primeiro aos companheiros, depois para mim, para o clube e posteriormente ali para a torcida entender o que está acontecendo. E ele fala que o jogador ganha vaga com ele nos treinamentos, no dia a dia. Eu não sei, eu fiquei com a sensação, com o sentimento que foi uma letrinha para o Alexander, né? Não só para ele, mas também muito para o Alexander. Quando o Barba vem a público e fala essa entrevista. Comigo joga quem treina bem, quem mostra no dia a dia que merece ter oportunidade. Quem não mostra, quem não treina bem, quem não demonstra para mim no dia a dia, que não tá com fome, não vai jogar. E o Alexander, vocês estão vendo aí, são 6 jogos após a Copa com 6 minutos. Uma bizarrice, um cara que custou 6,5 milhões de euros, tem um salário caro, entendeu? Joga muita bola, mas no Galo não jogou absolutamente nada. A gente sempre sonha com aquele Alexander do Fluminense, ele nunca desembarcou aqui, a verdade é essa. E o técnico nosso prioriza bastante o dia a dia, prioriza bastante o treinamento, o foco no treinamento. E aí, gente, é o seguinte, o Vene Casagrande trouxe a notícia que o Vasco tá de olho. A Itatiaia trouxe a notícia ontem que o Alexander tá com aval para poder sair do clube, e aí não tem outra, gente. Eu acho que não seria ruim para ninguém o Alexander sair do Galo. O jogador, na minha opinião, não tá com um clima legal internamente, na minha opinião, não tá, entendeu? O técnico também meio que largou mão dele, né? O técnico tá com ele, o técnico tá com quem quer estar ali, quem quer estar com ele, quem não quer não vai jogar. Então, gente, eu imagino que uma saída seria o melhor caminho, uma saída por empréstimo, com opção de compra, passe fixado, obrigação de compra, enfim, vir aqui comprar o Alexander eu acho muito difícil alguém fazer isso. Mas alguém vir aqui, pagar o salário dele, levar e botar uma cláusula no empréstimo, com opção, obrigação de compra, acho que é mais viável, ele pode chegar em outro clube e jogar bola. Isso acontece. O próprio Kevin Castanho que a gente está trazendo vem embaixo do River Plate. A gente está com esperança que ele joga bola aqui. O Alexander ele pode sair daqui embaixo e jogar bola em outro clube. E aí também a gente tem uma vitrine, tem um jogador que pode ter uma potencial venda no futuro. Não deu certo aqui, paciência. Entendeu? Então a situação é essa sobre o Alexander. Eu acho que uma saída neste momento seria legal para todo mundo. Daria um respiro financeiro para o Galo, na questão de salário. O salário dele não é baixo. E teríamos um ativo jogando em outro clube com potencial de revenda no futuro. Sendo que aqui ele não vai ter oportunidade. Não vai, gente, não vai. Então é isso, beleza? O Galo, depois da lesão do Lianco, que nós trouxemos aqui para vocês, o prazo, que é no mínimo 1 mês e meio, sendo muito otimista, podendo chegar a 2 ou até mais, o Galo está muito preocupado com essa situação. Em um primeiro momento, eu tive a informação que o Galo não ia buscar zagueiro, mas aí,
durante a tarde, início da noite de ontem, me foi confirmado. Vai buscar zagueiro, sim. O Galo está no mercado à procura de zagueiro, tá? Então você que está me assistindo aí, já saiba disso. O Galo está no mercado à procura de zagueiro, beleza? Com a lesão do Lianco, né? O Ivan Roman saiu, né? Porque vamos lá, sai o Júnior Alonso, vem o Léo Duarte. Sai o Ivan Roman, eles vão dar oportunidade pro Vitão. Aí você perde o Lianco, e aí? Então não tem nem o que discutir, né, galera? Então não tem nem o que discutir. O Galo está sim no mercado à procura de um zagueiro. E cá entre nós, trouxe o Kevin Castanho, trouxe o Fred. Mais pra frente nós vamos falar sobre uma outra possibilidade aí e tal. Aí nós vamos com essa zaga aí. Vai só com o Juan Tressolde de Vitor Hugo. Vitor Hugo este que eu não consigo confiar. Para mim é uma bomba relógio, com todo respeito. Eu não consigo confiar no Vitor Hugo. Não me passa confiança. O meu time com o Vitor Hugo de zagueiro titular não me passa confiança. E aí nós vamos só com os dois. Aí tem o Natanael que faz a zaga. O Preciado pode baixar e pode fazer zagueiro pela direita. E tem o Léo Duarte que não joga desde maio. Gente, desde maio o Léo Duarte não joga. E aí, como é que esse cara vai voltar? Maio, junho, julho, agosto, 4 meses sem jogar. Como que esse cara vai voltar? Tem o Vitão, que não tem minutagem quase que nenhuma no profissional. E aí? Então, a diretoria tá certa de ir atrás de um zagueiro. A informação nossa é essa. Eles vão sim atrás de um zagueiro, né? Não acho que vai chegar zagueiro bala, zagueiro craque aí pra... esse é titular absoluto. Não acho que vai ser nesse nível. Tá? Eu acho que vai ser um zagueiro ali mais para compor, um cara ali para somar e tal, para, né, naqueles moldes que a gente já sabe, empréstimo, passe fixado, empréstimo, obrigação de compra, enfim, ou um jogador que tá acabando o contrato, ou rescindiu o contrato. Não acho que o Galo vai botar grana na parada não, tá? Mas isso aí já é mais opinião do que informação. Eu não fico aqui iludido que vai chegar um zagueirão top, mas menos mal que eles vão buscar um zagueiro, beleza? Outra coisa que é uma informação que vou linkar é essa. Então, plano, a mira. Hoje a mira do Galo está apontada para um alvo, que é a zaga. Temos também a outra situação. O Galo busca também atacante. E isso, gente, ó, venho falando com vocês aqui ó, no canal há muito tempo. Reforcei isso aqui para vocês na última transmissão, nos últimos vídeos no canal. Porque a apuração funciona assim. Alguns meses atrás, me falaram que o Galo ia trazer zagueiro, volante, ponta e centroavante. O zagueiro Léo Duarte, o volante o Kevin Castanho, o centroavante Thiago Borbas. Tá faltando quem? Tá faltando ponta para fechar os que me falaram que ia trazer, né? Só que aí isso foi lá atrás. Aí eu entrei em contato novamente nesses últimos dias, nessas últimas semanas para dar, né, uma checada, mais uma checada, uma atualizada e a informação prossegue, tá? A ideia permanece e a informação é essa. O Galo está também no mercado à procura de um ponta, tá? É ponta. Estou vendo algumas pessoas falar centroavante, não me falaram que é centroavante. O centroavante que foram atrás já buscaram é o Thiago Borbas. Não vou nem entrar no mérito aqui, se é bom, se é ruim, não vou entrar nesse mérito, tá? Mas eles trouxeram o centroavante, Thiago Borbas. E a informação que eu tenho é que eles estão também no mercado à procura de um ponta, beleza? Não é centroavante, é um ponta. Show? Mas é aquela, será que vem a zaga e o centroavante, e o ponta, desculpem, será que vem o zagueiro e o ponta? Será que vem só o zagueiro? Essa é a minha dúvida. O que eu sei é, o plano A, o alvo principal, a mira tá apontada para onde? Para a zaga, questão de urgência no clube, lá de cima mandaram trazer, tá? A ordem veio de cima, do topo da pirâmide, pode buscar um zagueiro, beleza? E aí, o atacante segue em pauta, o Galo também está buscando. A ver se vão trazer os dois. Mas a ideia é essa, tá? A ideia é trazer os dois, mas o foco principal é zagueiro, que não quer dizer que possa vir um zagueiro e não venha um ponta. Lembrando que é ponta, beleza?